Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, responsáveis por lançar os fundamentos, o alicerce da igreja, o qual é Cristo Jesus e a doutrina dos apóstolos, ou qual todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele está fundado já em cima desse alicerce. Eu queria também estar falando hoje, praticamente é o que eu sempre falo sobre o evangelho da graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós é dom de Deus. Eu queria trazer uma parte que eu comentei um post de uma irmã no Facebook e ficou grande o post, ficou ruim de colocar lá, fui mandei para ela ver mensagem. Aí ela disse meio que não entendeu e eu acho muito importante que as pessoas consigam entender as coisas da Bíblia. E a gente vai ver que muitas vezes, quando um cristão verdadeiro ele é salvo, ele vai passar por tribulações, por perseguições, e todas essas coisas são normais. A própria palavra de Deus fala, o Senhor Jesus, ainda quando estava aqui nessa terra, ele já dizia, já deixava bem avisado que nós seríamos perseguidos, passa aflições. Ele fala, eu venci o mundo, vós também vencerão. Então, assim como ele venceu o mundo, nós vamos vencer. E em João, a gente consegue ver no Evangelho de João, em 1 João, a gente consegue ver ele falando quem é que vence a nossa fé, se não é quem é que não vence o mundo, se não é a nossa fé. Então, eu peguei e comecei assim, comecei a trazer em Tiago 1, os 4 versículos, 3 versículos, do 2 ao 4, né? Meus irmãos, tenho por motivo de grande gozo, ou seja, de grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua boa obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então nós vemos aqui que é normal um cristão passar provas, e todavia Tiago ele bota que é motivo de grande alegria. E em 1 Pedro 1, a gente encontra a mesma coisa, a partir do versículo 6. Capítulo 1, a partir do versículo 6. Na qual exortais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a mesma coisa que a gente viu lá em Tiago. A diferença só que aqui está dizendo que é necessário que nós entristecemos por várias provações. E em Tiago está dizendo que é motivo de grande gozo. E na verdade acaba sendo os dois. Porque na nossa carne é triste, mas a gente sabe que isso é um gozo de estar participando das aflições que o próprio Senhor Jesus falou que a gente passaria. Então tudo isso é normal. E eu fui botando o seguinte, né? Sobre a parte do que o Senhor Jesus falou, que está em João 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Se, 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 se sofreis do mundo, se fosseis do mundo,
o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Então aqui o Senhor Jesus, ele está explicando que a gente iria passar por perseguições. Entenda que essas perseguições também fazem parte das nossas provações, porquanto na maioria das vezes a gente é perseguido por pessoas da nossa própria família, do nosso meio social, onde são amigos de infância, são pessoas que a gente ama. E, todavia, essas pessoas, e muitas delas se dizem cristãs, e elas negam que a salvação é somente por graça, elas negam que a pessoa não pode perder a salvação, o qual é verdade, a pessoa não tem como perder a salvação, porquanto o Senhor Jesus mesmo, ele afirma que a única maneira de ir a ele é se Deus, o Pai, conceder, e aquele que o Pai conceder, de maneira nenhuma. A gente vai ver daqui a pouco isso em João 6. Então, eu comecei a colocar em pauta, e tentando explicar as diferenças, por conta a gente tem perseguições, que vamos ter, normal, as provações, normal também, e temos as correções. E eu acho que nesse ponto de correção que ela não entendeu. É o caso de a gente pegar e conseguir compreender como as obras de Deus entram na nossa vida. Uma vez salvo, salvo para sempre, e um filho que anda em desobediência, ele sim pode sofrer açoites, pode ser corrigido. Eu trouxe 1 Pedro 4, onde ele fala justamente desse combo, desse conjunto todo. Amados, não 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis em exaltais. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito de Deus. Que nenhum, rapidinho, ele vem falando aqui sobre que a gente vai passar pelas provações, pelas aflições, tudo isso. E ele vai colocar agora aqui, a partir do versículo 15, para que a gente não venha sofrer a correção, porque a gente vai sofrer essas coisas, mas estando andando direito. E se andarmos torto, iremos sofrer mais, queremos sofrer como quem se intromete em coisas dessa vida. E vamos começar a partir do versículo pelo 15. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então aqui ele fala todo o tempo para que nenhum de nós, né, venhamos a padecer desse jeito. E muita gente fala, não, mas quem fizer essas coisas padecer sim, vai perder a salvação. E novamente eu vou ter que falar, não perde. A salvação, ela se ganhou como? Somente crendo e pela fé. E a fé vem de quem? É dom de Deus. A gente, quando entende que nós somos salvos pela fé,
a gente vai ter que entender o seguinte: a palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Nós não queremos buscar Deus. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo fala que só vai a Ele quem o Pai o der a Ele, quem o Pai conceder. Ou seja, isso concorda com Efésios 2, versículo 8, que fala que é pela fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, quando nós conseguimos compreender isso, nós sabemos que Deus nos capacita para que nós possamos ir até Jesus. Porque se Ele não capacitar, nós não iremos. O homem natural, ele é incapaz de ir até ao Senhor Jesus. Ele só consegue ir se ele for movido pelo Pai, se ele receber vida para poder sentir os pesos do seu pecado, se reconhecer pecador. Mas se padecerdes como cristão, não se envergonhes, antes glorifica a Deus neste nome. Então, se padecermos como cristão, não temos do que nos envergonhar. E eu peguei e coloquei que é triste hoje em dia ver que ainda tem muitos lugares que cristãos não podem pregar o evangelho, que são perseguidos, países muçulmanos, na Índia também. A gente vê, hoje em dia, o Brasil é um país privilegiado. Claro que quanto mais liberdade, mais acesso a gente tem à palavra, maior é a responsabilidade. Se é maior a responsabilidade, também é maior o castigo, a correção. Então, nós temos de nos atentar muito, porquanto Deus nos tem dado a gente tem disponível à nossa mão a Bíblia. A gente pode ler, a gente pode falar sobre o Evangelho, a gente em qualquer lugar. Então, isso é muito importante. E em outros países não tem. Igualmente, aqui no passado, tinha a Inquisição da Igreja Católica, a Inquisição Romana, onde a gente via que eles vetavam as pessoas normais, botar entre aspas, de ter Bíblia, de poder ter acesso à palavra de Deus, dando a entender que só quem era clérigo, que a gente sabe que é judaísmo isso, não é da parte de Deus, que só eles, os mais instruídos, tinham condição de entender a Bíblia e aí sim poder passar para o povo, ao qual eles distorciam e vinham trazendo essas coisas os erros para as pessoas. Pois quem já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Então aí começa, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Esse julgamento é o tribunal de Cristo. E se começou por nós, qual será o fim daqueles que perecem? Qual o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então, se começa por nós da casa, que somos quê? Filhos, a correção de a gente não andar da maneira certa, da gente não dar um bom testemunho, a gente tem que entender essas coisas. Quando entendemos isso, e a gente tem que falar, opa, eu estou andando certo na presença do meu Deus, do meu Pai, eu estou andando certo na presença do meu Senhor. A palavra de Deus fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. A gente não perde o Espírito Santo. Como a palavra de Deus fala, ele foi dado para que fique convosco para sempre. Então a palavra sempre é a palavra de Deus. Ela não volta atrás. Ah, não pode perder. Não pode. Alguém fala que pode perder, estar dizendo que a palavra de Deus está se contradizendo, é falar que o Senhor Jesus estava mentindo. E se o justo dificilmente se salva, onde compadecerá o ímpio pecador? Por mais que pareça que está falando que é difícil que nós possamos nos salvar, na verdade o que está dizendo é pior ainda, que é impossível que possamos nos salvar, mas nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, entregar o seu Filho
morrendo por nós. É isso que a palavra de Deus fala. Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E essa é a maravilha de entender que já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Aquele trono branco de Apocalipse, esquece. A igreja não passa. Passa pelo quê? Pelo tribunal de Cristo. Que a parte de padecer, de pagar os pecados, tudo que fizemos por meio do nosso corpo, já vamos pagando aqui. Entende? E a parte das bênçãos, que vão receber as coisas boas, que é receber de galardão, a gente vai chegar ainda, mas vamos falar sobre isso. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem a sua alma ao fiel Criador, praticando o bem. Então, em todo tempo, nós devemos confiar a nossa alma a Ele, a Deus, praticando o bem, sem temer nada, servindo a Ele, praticando o bem. Lembra que em Efésios 2, no versículo 9, no versículo 10, nos fala que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Ou seja, Deus nos salvou para andarmos nas boas obras, ao qual Ele também já preparou de antemão. Aqui eu peguei e citei 1 Corinto 3, a partir do versículo 10. Eu coloquei aqui porque esse é um versículo muito bom para começar também a entender o tribunal de Cristo, né? Então vamos lá. Segundo a graça segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então temos que edificar em cima desse fundamento. E qual é esse fundamento? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, ou qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento, aonde se alguém crê em Jesus, está salvo, independente das obras. E a gente vai continuar vendo isso nessa mesma leitura, que fala que aqui a gente vê pessoas sendo salvas com obras e sem obras. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aqui está falando das obras as quais que têm mais valor e obras que são naturais, que são do homem, normais. E todo tempo a gente vai conseguir compreender. E observe, obras não fazem participação da salvação. Observem. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a declarará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Entenda que esse fogo aqui não é fogo normal, não. É fogo juízo de Deus. O juízo de Deus, o fogo é um símbolo de juízo de Deus. Entenda que um anjo, um demônio, um diabo, Satanás, eles podem passar por dentro de uma explosão nuclear. Entendam isso, sem acontecer nada com eles. Então, nós podemos entender o seguinte, que o fogo, como a palavra de Deus nos ensina, o fogo é o juízo de Deus. No passado, ele acabou com essa terra com juízo pela água. E agora, no tempo presente, esse mundo irá ser destruído
pelo juízo dele, só que com fogo. Então nós conseguimos analisar, toda vez eu falo, se interpreta a Bíblia juntamente pela Bíblia. Não tem como interpretar de outra maneira. Se a obra que alguém sobre ele edificou, receberá galardão. Então aqui está falando, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Sobre ele quem? Cristo Jesus. Então nós devemos fazer as nossas obras em Cristo. As nossas obras são o quê? São nossas obras? Não. São aquelas que Deus preparou antes, de antemão para a gente, para que nós andássemos nelas. Entende? Que a palavra de Deus fala que Deus faz tanto o querer quanto o agir. A gente entende que nada é nosso, ou seja, tudo quem faz é Deus. Ele nos deposita a fé, ele age por graça em nós, no querer fazer alguma coisa, no agir. Todo o tempo nós temos nossas responsabilidades. Eu não estou sendo nenhum homem, tipo, as pessoas geralmente falam que calvinismo isso tal, que calvinismo fala que não precisa fazer nada, que só ficar tranquilo, de braço cruzado, pode ver como tiver, e aí vai ser salvo no final. Não, não é isso. A palavra de Deus é bem clara que para ser salvo tem que crer. E eu citei até a passagem, que certo que Salomão não é dessa dispensação, mas eu citei a passagem onde Deus prometeu que o descendente de Davi, que iria herdar o trono depois dele, iria edificar o trono, iria crer em Deus, porque iria ter Deus como pai. Então ele teria que crer em Deus. E Deus receberia ele como filho. E se ele se desviasse, Deus iria açoitá-lo com vara de homem. Ou seja, sabemos que o fim de Salomão foi triste, mas de maneira nenhuma ele tem como perder a salvação. Então, receberá galardão, né? Se a obra de alguém permanecer. E o que é galardão? Assim como coroa da vida eterna, é uma premiação. Entenda isso. É uma premiação, mas não participa da salvação. Se a obra de alguém se queimar, então uma pessoa que tem a obra queimada é uma pessoa que chega de mão vazia, sem nada. Não tem o que oferecer, obra nenhuma. Sofrerá ele prejuízo. Então a pessoa que sofreu prejuízo. Por quê? Chegou de mão vazia. Mas o tal, olha, observe, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Como que pelo fogo? De raspão. Sabe por quê? O fogo é o juízo de Deus. E o que fala a lei de Deus? As palavras de Deus são lei. E quando a gente entende que elas não podem voltar atrás, por isso também coloquei João 3 e João 5, que falam que quando uma pessoa crê, ela recebe a salvação, ela não pode mais entrar em condenação ou em juízo, e a palavra de Deus não pode voltar atrás. Ou seja, pois ela já passou da morte para a vida. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Novamente, como eu falei antes, o Espírito de Deus habita em nós e não vai sair nunca. Um cristão verdadeiro que não é professante, que o professante é aquele que pode se apostatar, é aquele que só diz crer, mas nunca creu. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então, nós somos santuários de Deus. Então, se nós destruirmos o santuário de Deus, Deus nos destruirá. E como é isso? Deus vai nos destruir e vamos perder a salvação? Não. Deus destrói a nossa carne. A nossa carne não presta. Nós aguardamos
um arrebatamento, onde nós que estamos vivos receberemos um novo corpo incorruptível, a gente não pode mais pecar. Esse corpo é perfeito. Agora, esse corpo que nós estamos agora é um corpo que não presta. Esse corpo aqui não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo de carne e sangue. Iremos receber um corpo à semelhança do corpo do Senhor, como está escrito na palavra, de carne e ossos. Entendam, eu não vou me aprofundar nessa questão, mas leia a parte do arrebatamento em Corinto, eu não lembro agora se é 1 Corinto 15 ou 2 Corinto 15. 1 Corinto 15 e também em 1 Tessalonicenses 4, onde fala que nós iremos receber um corpo incorruptível e fala também sobre fala sobre corpos, que existe da mesma maneira que existe corpos carnais, existe corpos espirituais. Entendam isso. Bom, aí eu até citei aqui. Cadê? Tá. Achei. A parte que fala sobre João 3, né? Que fala sobre não entrar em juízo. Por quê? A partir do 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse. Então, nesse momento, que é um momento de graça, de misericórdia, o Senhor Jesus não está julgando ninguém. Entenda? Qualquer um que crê é salvo. Seja judeu, seja gentil, seja ladrão, traficante, bandido que for, seja prostituta, não há diferença. Só que a pessoa, depois de convertida, se ela não andar direito, ela pode perder a sua vida. Ela vai ser cobrada pelo Pai. E a gente vai ver isso também. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, entenda, quem crê nele não é julgado, não é julgado, não entra em juízo, entende? Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 5, versículo 24, a gente tem a confirmação praticamente a mesma palavra. Em verdade, lembrando que esse em verdade é uma afirmativa, é uma afirmação, falando, ó, o que eu vou falar é isso mesmo, é certo, e é palavras do próprio Senhor Jesus, né? Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, esse som muito bonito, tem a vida eterna e não entra em juízo. Então, não entra em juízo. Mas já, sabe o que é já? Agora, já passou da morte para a vida. Então, devemos nos atentar a essas coisas. Um cristão verdadeiro, que não é professante somente, que ele acredita ser salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus, sabendo que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. A gente encontra em João 3, ele mesmo dando testemunho de que ele simboliza aquela serpente que foi aquela serpente no deserto, é ele. Como a serpente, como Moisés fez a serpente e levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A gente vai encontrar isso em João 3, né? Versículos 14 e 15, e encontra a parte de serpente em Números, agora não me pergunte aonde, que não me recordo. Bom, aí nós vimos essas passagens, né?
E aí a gente pode às vezes ficar meio confuso, de como assim? Não, a pessoa bandida, não, a pessoa que se converteu, aí morre fazendo alguma coisa errada, sei lá, muito pesada, ele chega a ver alguma coisa acontece na família dele, acaba matando alguém e tal. Não perde salvação. Não perde. A gente consegue ver pelo o testemunho da palavra de Deus dá. E eu coloquei muito grande aqui não, mas botei só o último versículo, que é o mais importante, o versículo 5 de 1 Coríntios 5, aonde tinha um irmão. Eu falo irmão com ímpeto, porquanto nós podemos afirmar que é um irmão. E quando alguém está, todavia, aqui nessa passagem, ele estava saindo em pecado, que é um pecado muito grave. Ele estava se prostituindo, né? Em pecado moral com a sua madrasta, a esposa do seu pai. E todo tempo, aqueles irmãos lá da Assembleia de Corinto, eles não estavam preocupados nem com isso. E o apóstolo Paulo pega e chama a atenção deles para eles tomarem uma providência, cortarem ele da comunhão. E isso foi feito, a gente pode ver, e no 2 Coríntios 2, a gente pode perceber ali que eu creio que deve ser esse irmão que todo tempo ele vem depois de se arrepender. O apóstolo Paulo fala assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então, a pessoa é entregue para Satanás, ou seja, é cortada da comunhão da igreja e é entregue ao mundo, para que Satanás se carregue dela. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A palavra de Deus não se contradiz. Ele creu, se creu, ele só pagou, foi penalizado, foi disciplina de Deus a morte dele, se ele chegasse a morrer. E assim a gente vê Safira e Ananias, seu marido, que padeceram por mentirem ao Espírito Santo. E todavia nós vamos vendo essas passagens aí. E eu trouxe aqui João 6, aonde fala com ímpeto que a única maneira de ir a Cristo Jesus é se Deus der, e ele fala ainda que de maneira nenhuma ele irá perder nenhum. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma ele pode lançar alguém fora. É a palavra dele, ele não pode voltar atrás dessa palavra. Ninguém pode vir, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Cristo a não ser se o Pai nos der. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O que é ouvir? O que é aprender? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Entenda que e ouvir é a capacidade de ouvir, é a capacidade de entender a palavra de Deus. Não é só ouvir, ouvir. Não, é entender. Quando um cristão entende que ele é pecador, entende que ele precisa de Salvador, ele já tem vida. Quando ele crê que Cristo padeceu no seu lugar, Cristo pagou todos os seus pecados, aí ele está salvo. É isso. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Então, uma pessoa que é vindo de Deus é aquela que nasceu de novo. Aquela água que ele oferece para Nicodemos, aquela não é água de batismo não, tá? É água o quê? A gente consegue ver, como eu falei, a palavra de Deus se interpreta pela palavra de Deus. Em Efésios 5, a gente encontra a noiva, a igreja, sendo lavada pela água da palavra.
A gente encontra em Pedro, acho que, não lembro agora, acho que primeira, não lembro. Pedro, que ele fala que uma verdadeira figura nos salva. O batismo. Ah, tá vendo? O batismo nos salva. Ele fala, não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não da lavagem do corpo, mas de uma boa indagação, de uma boa consciência para com Deus. Então a gente pode ver nitidamente isso. Em verdade, novamente uma afirmação. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. E no versículo 63 desse mesmo capítulo, eu destaquei porque repete novamente a mesma coisa. E continuou, que é o Senhor Jesus continuando falando, né? Pois, por isso vos disse que ninguém, novamente, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Não tem jeito de ir a Cristo a não ser se o Pai conceder. Nós vemos aqueles judeus indo até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus mesmo fala, me procurais, mas não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comeste e vos saciastes. Ele estava falando ali do pão, que ele tinha feito um milagre de multiplicação. Eles tinham visto muitos milagres e não criam. Todo tempo, leia João 6, entenda que os judeus não criam. Eles estavam todo tempo com ele. E na continuidade desse versículo 6, ele fala todo tempo, ele sabia quem eram os que não criam, desde o início, desde o princípio. O qual é uma figura para mostrar que ele é Deus, desde o princípio. Bom, aí eu também separei 2 Coríntios 5, aonde realmente fala, e mais expresso ainda, do tribunal de Cristo, aonde com as outras passagens que nós colocamos em foco, nós vamos conseguir perceber melhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna no céu. Aqui essa casa que ele está falando, essa casa é o nosso corpo. Entenda isso. Então, se nós morremos, temos uma casa. Não vamos virar um fantasminha vagando. Claro que vamos aguardar até a ressurreição, porquanto tanto os que estão mortos quanto estão vivos serão transformados juntos. Primeiro ressuscitarão os mortos e depois nós juntamente com eles. Então nós vamos estar juntamente com eles e assim receberemos um novo corpo. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido do nosso habitação que é dos céus. Então, nesse tabernáculo, nós gememos. Nós não queremos estar nesse corpo. Porquanto, enquanto estamos nesse corpo, nós cometemos pecado. Seja só por pensamento, mas vamos cometer. Seja por atos bobos, poucas coisas. Por fala, por mentiras, pequenas mentiras, por querer, sabe? E nós não queremos ser mais participante dessas mentiras, desses pecados que nós continuamos cometendo. Entenda isso. Então, todo o tempo, nós queremos estar perfeitos com o nosso Senhor. Se é que estamos vestidos, não formos achados nus. Esse achado nus, nesse caso, é alguém que destruiu o templo do Senhor. E aí o Senhor fez o quê? Vai destruir ele. Porque, na verdade, nós os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos. Nós gememos que oprimidos, porque não queremos ser despidos. Porque não queremos ser despidos. Ou seja, a nossa carne, todo o tempo, ela quer o pecado. E nós
queremos, nosso espírito, o espírito do Senhor, de Deus que habita em nós, eles não querem, eles querem o quê? Eles querem estar em santidade. Então, nós gememos, querendo sair desse corpo, querendo receber uma nossa nova casa, o qual não é feita por mãos, mas eterna, no céu. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Então, revestidos, nós queremos ser revestidos do novo corpo, da nova carne, a carne celestial, do nosso corpo, que vai ser eterno, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, esse corpo mortal, ele vai ser absorvido pela vida. Ora, quem preparou isto mesmo foi... Desculpa, deixa eu começar de novo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Então, para isso quem nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Então, ele nos deu como penhor o Espírito. Entenda, como está escrito lá em Efésios 1, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. A gente tem que entender que quem crê em Jesus tem o Espírito Santo, porque tendo também nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. É o que está escrito lá em Efésios 1. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estivermos presente no corpo, estamos ausente do Senhor. Então, enquanto estivermos presos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Então, temos o Senhor já com a gente. Pela fé. Assim como ele mesmo fala, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Assim, eu estarei em vós e vós em mim, para que vós estejam em mim. Ele fala isso na palavra dele. Ou seja, o Senhor Jesus já deixa bem claro. Ele fala que daria um consolador para que ficassem conosco para sempre, o qual é o Espírito Santo de Deus. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo para estarmos sempre com o Senhor. Então, nós desejamos estar ausente desse corpo para estar sempre com o Senhor. Pelo que também nós esforçamos para ser-lhes agradáveis, que presentes que ausentes. Então, todo o tempo o apóstolo está falando aqui que ele estava se desejando para eles poderem ter confiança. Igualmente, eles poderem olhar o testemunho dele e servir de testemunho para eles, para saberem que era daquela maneira que eles deviam fazer. Pelo que também nós esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausentes. Ou seja, quer ausente, quer presente, devemos ser agradáveis ao Senhor. Porque é necessário que todos... Então, essa é a parte do tribunal de Cristo. É necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo.
segundo o que praticou, o bem ou mal. Então aqui, eu cheguei aqui até colocar uma... botei aqui uma falinha minha aqui para assim... porque as pessoas, muitos acham, católicos, né? Acham que existe mesmo um purgatório. E até porque essa passagem dá para imaginar mais ou menos isso. Mas é errôneo, é errado a gente pensar isso. Quando a gente tem que ler a palavra de Deus e analisar ela. Tem várias passagens que dizem a mesma coisa sobre o tribunal de Cristo, sobre essas passagens que a gente já leu em 1 Coríntios 3, em 1 Coríntios 5, onde a gente vê Paulo mandando executar um irmão, não executar fisicamente, mas cortar ele da comunhão para ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne. A gente vê todo o tempo o tribunal de Cristo agindo, ou que seja, um cristão que não está dando direito, ele vai sofrer nesse mundo, vai sofrer no sentido de ser desdenhado por meio dos homens, e também vai sofrer por doenças, por várias coisas, enfermidades que vão sobreviver sobre ele, que a palavra mesmo fala. E eu coloquei aqui 1 Coríntios 11, onde a gente vê uma passagem que mostra, está falando sobre a ceia, né? Mas mostra nitidamente que um salvo não pode perder a vida. Ele, no versículo 30 ao 32, vou ler aqui. 1 Coríntios 11. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então, a gente pode entender que haviam muitos fracos, muitos enfermos e muitos que já dormiam. Entendo que esse dormir é um termo usado somente para cristão. Então, um cristão que está morto está dormindo. Não é que ele esteja dormindo com o Senhor no céu. Ele já está desfrutando da maravilha do Senhor, mas ainda está separado do corpo, que ele irá ressuscitar e o Senhor irá dar junto para ele o corpo, juntamente conosco, como a palavra de Deus mesmo diz. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então entenda, esse para não sermos condenados com o mundo é porque nós não somos condenados com o mundo. Um cristão ele não pode ser. A palavra de Deus não entra em contradição. Mas Deus também é o quê? Ele é justo. E se nós estamos fazendo algo que não é correto, merecemos a correção. Entende? Não merecer, merece. Por exemplo, o meu AVC que eu tive foi correção do Senhor. Ele me corrigiu. Eu estava andando errado. Então, eu não tenho do que reclamar. Pelo contrário, tenho que agradecer ao meu Senhor. Porque Ele me aceitou. Porque Ele me ama. Bom, eu coloquei aqui as partes de correção. Botei Hebreus 12, a partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama. Então, porque o Senhor corrige ao que ama. E açoita, você sabe o que é, né? Bater. A todo o que recebe por filho. E para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então, quem é o filho que o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, todos nós participamos das correções.
Entende isso? Todos nós que faz parte do tribunal de Cristo. E muitas vezes nós temos que entender, qualquer mentirinha ela é cobrada. Qualquer coisinha que a gente faz, se irritar com o irmão, se irritar até com o incrédulo, alguma coisa, falar besteira, a gente tem que entender que a palavra de Deus nos instrui a gente ser pacíficos. Nós não viemos a nos irritar à toa. Nós sabemos carregar, portar o nosso vaso em limpeza, em santidade. Porque santidade, ou seja, separação do mundo. Sede santo, porque eu sou santo. O Senhor Jesus mesmo fala. Então, nós somos aqui um testemunho de como um cristão deve ser. Pelo nosso testemunho, nós devemos pregar o evangelho pelo nosso testemunho. Entendam isso, é pelo testemunho. Coloquei aqui também em Apocalipse 3, onde ele está falando aqui, aqui o João, ele escreve para Laodiceia, onde ela se acha que é o testemunho hoje, vamos dizer, pelo menos no Brasil, é disparado, dá para ver nitidamente que esse é o testemunho de Laodiceia, que é a igreja se achando que ela é rica, bastarda, não falta, ela está sem Deus, está sem Cristo, e ela não sente falta de nada. Aí a parte de correção é essa, a partir do versículo 19, né? Apocalipse 3, versículo 19 e 20. Eis que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Novamente, ele repreende e castiga a todo que ama. Se pois zeloso e arrepende-te. Então, sede, pois, zeloso e arrepende-te. Muitas vezes tem cristãos verdadeiros que conhecem a palavra de Deus, entendem e continuam andando no erro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E com ele cearei, e ele comigo. Então aqui nós vemos que ele está à porta e bate. E não pense aqui que é incrédulo, não, que está falando não. Aqui está falando de cristão. Porque quando tem muito cristão que anda displicente. E ele está à porta e bate. Então, se o cristão ouvir, ele deve abrir a porta para o Senhor entrar na sua casa, que é o quê? O seu coração. E possa cear com ele. E ele com o Senhor. Entende? Um cristão verdadeiro, ele deve andar direito, deve andar na presença do Senhor. Desculpa. Onde eu peguei? Aqui. Eu botei também 2 Samuel 7. Não é dessa dispensação. Entenda, a nossa dispensação é da graça, ao qual a igreja, a gente não é Israel. E eu coloquei destacado essa parte de 2 Samuel 7, a partir do versículo 6, que é onde Salomão, antes de nascer, ele ainda nos lombos do seu pai Davi, antes de Davi entrar em pecado com Betseba, antes dele mandar o Urias para a morte, ele todo o tempo recebeu uma promessa de que iria ser salvo. E a palavra de Deus não pode voltar vazia. Como essa promessa foi feita, era certo de que Salomão iria crer em Deus. Tanto é que ele teria Deus como pai e Deus teria ele como filho. E assim foi. Vou ler aqui. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E
eu lhe serei pai. Entenda, para o Senhor ser pai, para Deus, né, ser pai dele, todavia ele teria que acreditar, crer em Deus. E ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho de homem, mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Então ali, todo o tempo, a gente está vendo que o Senhor deixa bem claro na sua palavra, ali, Senhor Deus, né, aqui no Antigo Testamento, ele deixa bem claro que ele não ia tirar de jeito nenhum a benignidade de cima de Salomão, como tirou de Saul, que ele tirou da presença de Davi. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Se a palavra de Deus afirma que a pessoa é filha de Deus, que ela tem a salvação, ela não pode perder. E quando a gente entende que a nossa salvação é obtida pela fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus, e quando a gente entende também que lá em João 6, fala que só vai a Deus, quem só vai a Cristo, quem Deus der, quem o Pai levar a Ele. Ou seja, a única maneira de ser salvo é ir a Cristo, que Ele nos leva a Deus. Ou seja, mas não, nenhum homem tem como ir. O homem é inimigo de Deus, como eu já falei. Leiam Romanos 3, que fala que não há quem busque a Deus. Não há um só. E nós vemos em João 6 o homem buscando o Senhor Jesus, mas pelos seus interesses, por causa do seu ventre. Ou seja, o homem busca o seu. Muita gente diz ser cristão hoje, mas está buscando somente o seu bem-estar, o seu conforto, está buscando bênçãos nessa terra, o qual não existe nenhuma. Porque para cristão não tem nenhuma bênção prometida. Não estou dizendo que um cristão não possa receber do Senhor alguma coisa nessa terra. Não estou dizendo que um cristão não possa ter felicidade aqui nessa terra, que um cristão não possa vir a ter coisas boas aqui nessa terra. Pode sim, mas sabemos que o nosso objetivo aqui é sermos testemunhas do Evangelho do Senhor. Primeiramente, pregando sem palavras, pelo nosso testemunho, pelo nosso andar. Se preciso, aí sim devemos usar a palavra, devemos falar do amor de Cristo Jesus, ou esse amor que nos constrange, esse amor que nos salvou. Ou seja, é tanto amor que ele morreu por nós. Ou seja, ele não precisava, ele tendo tudo, ele é o nível mais alto, não tem como chegar no nível mais alto do que o de Cristo Jesus, que é o nível de Deus. Mas mesmo assim, ele se humilhou e se fez na forma de servo, para poder nos dar a salvação. Ou seja, devemos dar graças a ele, toda a honra e toda a glória somente a ele. Entendermos, se nós falarmos assim, não podemos perder a salvação se fizermos isso ou aquilo, nós estaremos dando glória para nós. Por quê? Porque Cristo morreu por mim e aí eu criei e eu fui salvo. Mas eu não fiz isso e aquilo para não perder a salvação. Entenda, querendo ou não, 1% de glória vai ser sua. Então, isso não é em João 7, João 6, aliás, não, 7 mesmo, desculpa. Fala, se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou do homem. A doutrina que dá glória somente a Deus, essa doutrina é de Deus. E se a doutrina que dá glória também ao homem, essa doutrina não é de Deus. Ao qual a gente vê muito, falando que tem que ter obra para poder ser salvo. Mentira. Devemos andar nas obras sim, mas porque já somos salvos, por conta Deus Pai já preparou as boas obras para nós andarmos. E também não podemos esquecer que se coisas estranhas acontecem na nossa vida, nós andando direito, simplesmente as aflições dessa vida, as perseguições,
as provações são coisas normais. O que não é normal é a gente sofrer as correções. Sofremos as correções por causa do nosso andar errado. Se nós andamos errado, obviamente vamos ser corrigidos, a ponto até mesmo de perder a nossa vida, mas jamais a salvação. A vida material aqui nessa terra podemos ser cortado a qualquer momento se nós não andarmos direito. Então nós devemos todo o tempo andar de acordo com a palavra de Deus e nos purificar das coisas desse mundo, nos abster das coisas contaminadas desse mundo. Entenda que eu não estou falando de comida, eu estou falando de como a gente deve proceder aqui nessa terra. Tudo bem? Fiquem com Deus, espero que essa palavra dê para entender que o Senhor nos comprou, nós pertencemos ao Senhor, a Ele. Como Ele mesmo fala, que as ovelhas dele ouvirão a sua voz, e as que ouvirem a sua voz, Ele dará a vida, e de maneira nenhuma Ele irá perder nenhuma sequer. E ninguém pode arrebatar na mão do Pai, que é maior do que todos. Ou seja, é confirmação, é só entender que você tem a salvação. Então, amém. Faça a vontade de Deus, viva em santidade e de maneira nenhuma você pode perder essa salvação, independente de você dar um tropeção e cair, mas não vai perder essa salvação. Todo tempo o Senhor quer que você, se caiu, se levante, você reconheça o seu erro. A palavra de Deus nos ensina a nos confessarmos a Deus os nossos pecados todos os dias. É bom a gente, em oração, todos os dias, entregar o que nós temos feito para o Senhor e o que nós temos feito na nossa carne, que tudo que fizemos na nossa carne é pecado. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.